O time do Celtics venceu bem, mas o Orlando Magic me surpreendeu um pouco e eu acredito que tenha surpreendido o Celtics também. Então a gente vai dissecar um pouco desse jogo 1 aqui para entender melhor quem são os heróis e quem são os vilões dessa partida e quem serão os heróis e vilões dessa série. Sendo bem honesto, o Magic propôs o jogo de cara, de início. Mesmo sendo um time que não tem tanta experiência, foi um time maduro em quadra, desacelerou o jogo, trouxe o jogo para o jogo de meia quadra e tirou um pouco da transição do Boston Celtics, que a velocidade do Celtics é uma das armas que esse time tem, mas a gente vai falar do Celtics já já. Nesse jogo de meia quadra que o Orlando Magic propôs, o time conseguiu impor a sua defesa de uma maneira muito mais eficiente. E a defesa do Orlando Magic é sensacional. Um nível fantástico de defesa, tanto coletiva quanto individual. O time realmente conseguiu se igualar a um time como o Boston Celtics, apenas desacelerando o jogo e trazendo o jogo para onde eles queriam que o jogo acontecesse, que era na meia quadra. E isso é surpreendente se a gente para pensar que o único veterano de fato desse time é o Kentavious Caldwell-Pope. Todos os outros jogadores ou são muito jovens ou não tem nenhuma experiência em playoffs, ou as duas coisas. Então eles conseguirem trazer esse jogo para um 5 contra 5, um jogo de meia quadra, tentando explorar as vulnerabilidades do Boston Celtics é realmente impressionante. Vulnerabilidades essas do Celtics que não são muitas. Mas o Magic conseguiu impor uma defesa que tem qualidade física e velocidade para chegar contestando o arremesso de 3 do Boston Celtics, que é a principal arma ofensiva do Boston Celtics durante toda essa temporada. E o Magic conseguiu também nesse primeiro tempo de jogo anular um pouco os mismatches. O Porzingis, por exemplo, ele tentou encontrar jogadores ali mais baixos e mais fracos e ele não conseguiu, porque o time do Orlando Magic é realmente um time que tem bastante força e quando ele ficava com alguém como o KCP, por exemplo, logo trocavam para tirar o KCP do Porzingis e outro jogador mais forte e mais alto ficava marcando. Então o Porzingis não conseguiu explorar esses mismatches, esses jogadores fracos e baixos como ele gosta de fazer contra as equipes. Essa é uma qualidade da defesa do Magic, eles têm essa capacidade de trocar muito rápido quando identificam um mismatch em quadra. E da mesma forma, o Tatum e o Brown não conseguiram achar fora da linha dos 3 pontos jogadores altos e lentos ou que fossem ruins defensivamente para eles conseguirem explorar cortando para dentro, que é o que eles fazem, por exemplo, contra o Cleveland Cavaliers. Eles pegam o Darius Garland fora da linha dos 3 pontos e cortam para cima do Darius Garland porque ele é um cara menor, mais fraco e que não é tão bom defensivamente. É um jogador que eles podem explorar e eles fazem isso com muita excelência. Mas contra esse time do Orlando Magic, simplesmente não conseguiram fazer porque o time não deixou brecha. E eu quero fazer um apêndice aqui que é o seguinte: o Tatum e o Brown não jogaram no nível que eles estão acostumados a jogar. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, como eu vi alguns criadores de conteúdo falando, que é o time que eleva o Tatum e o Brown e não o Brown que eleva, não o Tatum e o Brown que elevam o time como um todo. Isso é uma falácia, gente. Eles tiveram um jogo ruim e outros jogadores puderam mostrar sua própria qualidade e definir o jogo para o Boston Celtics, e é isso que faz do Boston Celtics o time que eles são. O Tatum teve na partida 17 pontos, 14 rebotes, 4 assistências, 36% dos arremessos de quadro, o que é pouco sim, 12,5% da linha dos 3 pontos, o que é muito pouco. O Brown teve 16 pontos, 5 rebotes, 2 assistências e 42% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Mesmo assim, sem os dois existindo em quadra, ocupando a defesa do Orlando Magic, não existiriam os 30 pontos do Derrick White, por exemplo. Então a gente não pode olhar para o jogo de basquete de uma forma tão simplista quanto a olhar para os números e falar: se o time venceu mesmo com eles jogando mal, é porque o time consegue jogar sem eles. E isso não é completamente verdade. O basquete é muito mais profundo e muito mais complexo do que essa linha de pensamento dá a entender. E eu fiz esse movimento brusco aqui porque o meu celular quase caiu no chão nesse momento. Tá, falando nos 30 pontos do Derrick White, ele foi o homem da partida aqui. 30 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 1 roubo, 2 tocos, 7 de 12 da linha dos 3 pontos, o que dá 58,3% de aproveitamento. 10 de 18 dos arremessos de quadra, o que dá 55,6% de aproveitamento dos arremessos de quadra.
ele faz tudo o que você precisar em quadra. Vocês viram o tamanho da statline que eu citei aqui agora. Se precisar arrumar um encanamento estourado dentro do TD Garden, eu tenho certeza que o Derrick White vai ser capaz de fazer isso e vai fazer isso com aquele belo sorriso no rosto. Que homem bonito a gente tá citando aqui, Derrick White. Deixa eu voltar pro vídeo. O White é sem dúvidas uma peça muito importante num time campeão, que é o cara que tá disposto a suar e a sangrar e a fazer qualquer que seja a função dentro de quadra para vencer um jogo. E ele faz isso num nível tão alto que eu acredito que hoje ele é um dos jogadores mais subestimados da NBA. Mas beleza, se a gente está falando de nomes que mudaram o rumo da partida, a gente precisa falar sobre o Jrue Holiday. Eu falei antes aqui que a defesa do Magic estava impondo uma fisicalidade muito alta e a arbitragem estava deixando correr, e eu pessoalmente gosto disso, porque esses são os playoffs da NBA, a gente não pode ficar apitando qualquer coisinha. Então eu acho muito bom quando o time como o Orlando Magic, por exemplo, começa a ter mais contato, a colocar mais a mão na defesa, a dar uma ombrada um pouco mais forte aqui, e a arbitragem deixa esse jogo correr. Eu acho que isso faz bem pro esporte, isso é uma característica dos playoffs, por exemplo. Mas a defesa do Boston Celtics não estava igualando essa fisicalidade. Tava sim uma defesa de alto nível, uma defesa que saía bem nas coberturas, uma defesa que cobria muito bem os mismatches, que trocava muito bem nos corta-luzes, que fazia o que tinha que ser feito num nível de elite, que é o nível do Boston Celtics. Mas era uma defesa que não estava cumprindo a fisicalidade que o jogo exigia. Mas no terceiro quarto isso mudou, porque os Celtics igualaram a fisicalidade, provocaram erros do Orlando Magic e principalmente capitalizaram em cima desses erros. E o motor que acelerou todo esse processo, o motor que iniciou todo esse processo, foi justamente o Jrue Holiday. Ele ditou o tom da defesa nesse terceiro quarto. Para vocês terem uma base dessa mudança de chave no time do Celtics, o Magic teve 7 turnovers no primeiro tempo de jogo, primeiro e segundo quarto então. Só no terceiro quarto, quando eles aumentaram essa fisicalidade, chegaram mais forte no time do Orlando Magic, o time do Magic teve 6 turnovers, ou seja, um a menos só do que o primeiro tempo inteiro. E no jogo como um todo, o time do Celtics conseguiu anotar 24 pontos vindos de turnovers do time do Orlando Magic. É bastante coisa, gente. Porque uma coisa é você conseguir fazer o time adversário errar. Você conseguir transformar esse erro do adversário em pontos é como se você tivesse um ataque de 4 pontos, vamos dizer assim, no mínimo, porque você evitou 2 pontos do time adversário e fez 2 pontos logo na sequência. Consegue entender esse tipo de raciocínio? E o Jrue Holiday teve exemplos claríssimos desse tipo de jogada, onde ele roubou uma bola, parou na linha dos 3 pontos no contra-ataque, arremessou essa bola e matou. E que defensor é o Jrue Holiday? Ele consegue defender jogadores mais rápidos, mais altos e mais fortes que ele, sem perder qualidade em nenhuma dessas funções dentro de quadra. O Paulo Banchero, por exemplo, tentou explorar o Jrue Holiday no post em alguns momentos e descobriu que a realidade é muito mais triste do que ele imaginava, porque ele é um cara muito forte que não conseguiu converter uma cesta em cima de um jogador tão baixo quanto o Jrue Holiday. E é por esse tipo de impacto que, a nível de importância, eu tenho o Jrue Holiday como o terceiro jogador mais importante desse time do Boston Celtics, atrás só do Tatum e do Brown. E dentro de tudo isso, quando a gente vê que o maior pontuador do time foi o Derrick White, que o cara que mudou o jogo no nível defensivo foi o Jrue Holiday, e que o Peyton Pritchard sozinho fez mais pontos que o banco inteiro do Orlando Magic, é que a gente entende por que é que o Boston Celtics é um time tão perigoso. É um time muito completo, muito horizontalizado e principalmente um time sem ego, um time onde cada um vai cumprir uma função dentro de quadra conforme o jogo exija. O Tatum e o Brown, você pode ter certeza que no dia de hoje eles não estão pensando, caramba, eu não fiz a quantidade de pontos que eu estou acostumado a fazer, mas eles estão pensando, eu ocupei a defesa da forma que fosse necessária para que o Brown fizesse, para que o White fizesse 30 pontos, para que o Jrue Holiday conseguisse defender do outro lado, e eu cumpri o meu papel dentro desse time de acordo com o que o jogo pedia para que a gente vencesse a partida. É um time que de fato tem foco no objetivo comum, vencer partidas. O coletivo do Celtics é muito mais forte do que o ego de qualquer jogador dentro da franquia ali, e isso faz parte de uma cultura. A gente vê isso quando a gente olha para o Miami Heat, por exemplo. Ninguém ali tá se importando com quantos pontos vai fazer numa partida. Eles estão se importando com o que cada um vai ter que desempenhar dentro daquele jogo para vencer aquele jogo. E isso é fantástico. E eu tenho certeza de que essa combinação de uma cultura tão bem estabelecida com o nível dos jogadores do Boston Celtics é o que fazem deles os atuais campeões da
NBA. E é também o que faz deles os favoritos para vencer essa temporada de novo. Mas enfim, eu tenho certeza que para a próxima partida o Magic vai vir com a mesma intensidade e eles devem vir com essa intensidade desde o começo, já esperando que o Boston Celtics vai igualar essa intensidade em algum momento do jogo. Porque parece que eles foram pegos de surpresa quando o Celtics elevou o nível da fisicalidade ali e eles começaram a errar porque eles tinham um pouco menos de tempo para pensar com a bola na mão. E os Celtics com certeza vão começar a partida já com essa fisicalidade lá no alto, não aceitando esse pace baixo, esse ritmo baixo, esse jogo de meia quadra que o time do Orlando Magic está tentando impor para essa série. Esse jogo 1 foi uma partida em que os caras jogaram de terno mesmo, um jogo de xadrez ali, adaptações acontecendo o jogo todo e todo mundo tentando explorar vulnerabilidades da defesa do time adversário. Eu adorei essa partida, foi um dos melhores jogos que eu assisti nos últimos anos de basquete, na minha opinião. Foi de fato um jogo muito gostoso de assistir, onde o tático foi muito intenso e eu pude analisar várias coisas e ficar ansioso para ver o que vai ser desse jogo 2 e o do restante dessa série. Enfim, se teve alguma coisa que eu não comentei aqui, mas você observou sobre essa partida, deixa aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários dos vídeos e eu aprendo bastante com o que vocês falam, de verdade mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui também, cogita se inscrever no canal para não perder os próximos, e se você quer ver outro vídeo agora, é só clicar nesse que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais e eu te vejo no próximo.